Depois de uma pequena demora na sala, Hermano convidou as senhoras para verem o interior da casa. Em primeiro lugar, o toucador disse Dona Felícia que pretendia aferir a aventura da filha pelo luxo desse aposento especial. Amália, que passara adiante, dirigia-se para o lado do edifício em que ela sabia desde muito achar-se a sala que servia de toucador a Julieta. Hermano, porém, adiantou-se com visível precipitação e tomou-lhe a passagem. Por aqui, Amália, disse ele, um tanto perturbado, indicando com um gesto a direção oposta. Aí estavam efetivamente os aposentos da noiva, onde a arte reunira todas as comodidades domésticas sob a forma mais graciosa, dando à riqueza dos móveis os realces da elegância. Enquanto Dona Felícia regozijava-se com esse luxo que esperava encontrar e distribuía os elogios a cada peça, Amália observava silenciosamente, estudando com uma prevenção que não podia vencer o aspecto e o arranjo do aposento que lhe estava destinado. A primeira circunstância que provocou sua atenção foi o contraste saliente deste toucador com outro, o anterior, que ela vira a primeira vez quando menina e tornara a ver ultimamente, apesar de corresponder exatamente à repartição de duas asas do edifício e de terem, portanto, as salas do mesmo plano e as mesmas dimensões tão opostas, eram adereço e arranjo, que denunciavam o propósito de torná-los o mais diferente que fosse possível. O antagonismo manifestava-lhe em tudo, na pintura, na tapeçaria, nos ornatos, nos móveis. As cores desdiziam inteiramente. O primeiro toucador era azul e branco, este rosa e ouro. Os traços daquele de Errable. Errable era a árvore da família das alcarráceas, cuja madeira é branca, mencionando no texto em oposição aos desse de ébano. Ébano era a árvore da família das ebenáceas, que fornece madeira escura, pesada e muito resistente. A colocação dos objetos é inversa. Quando Dona Felícia passou ao quarto de dormir, a filha disfarçou para não entrar, mas de relance percebeu que ali que havia dominado o mesmo intuito. Para Amália, esta antítese foi uma cifra do pensamento recôndito de Hermano, e ela, embalde, perscrutou-lhe na fisionomia o verdadeiro sentido. O noivo, satisfeito e contente com os elogios de Dona Felícia e com o interesse que a moça tomava no seu tocador, não revelara no semblante a menor preocupação. Todavia, Amália persistiu em descobrir um desígnio daquela circunstância que podia ser casual. O susto que sentira a princípio com a ideia de ocupar os mesmos aposentos de Julieta acabava se transformando em uma fria suspeita que ultrapassava-lhe o coração. Pensativa, reservada, seguiu a mãe durante a visita minuciosa que fez ao resto da casa. Hermano, ocupado em mostrar às senhoras vários objetos do trem doméstico, não teve ensejo de reparar da frieza na noiva. Se alguma vez achou-a recolhida e silenciosa, atribuiu sua timidez ao recato natural da menina. Ante esse prólogo da vida conjugal que se desdobrava aos seus olhos da virgem noiva. Neste dia, quando Amália, só em liberdade, pôde coligar suas impressões e refletir sobre o incidente da visita, a suspeita que animara em seu espírito cresceu e tornou-se incerteza. A alma de Hermano estava escrita naquele símbolo, que ela a princípio não pudera decifrar. Julieta ainda tinha naquela casa um templo, onde era adorada. Ainda ela dominava e possuía tão completamente o coração do marido, que este, apaixonado por outra mulher a quem ia ligar-se eternamente, e na véspera desta união, não podia banir-se do passado e divorciar-se do primeiro amor. Era isto, e era para
conjurar as recordações implacáveis que surgiam a cada instante, para iludir-se, emprestando uma virgindade artificial às emoções já outrora sentidas, que Hermano recorrera calculadamente àquela diversidade dos objetos que deviam cercá-lo na fase nova de sua vida. Tinha feito como pintor que, obrigado a repetir um quadro histórico que buscasse a divergência das cores e na mudança das posições. Uma novidade que faltava ao assunto e sem a qual a monotonia lhe mataria a inspiração. Amália recordava-se em uma observação anterior, quando pintava a casa, notou que a asa direita do edifício continuava fechada, mas não deu a isso nenhuma importância. Distraída como andava em outros cuidados, agora tinha explicação. Essa parte da casa, que foi particularmente habilitada por Julieta, ficara intacta. Era uma relíquia. É preciso romper este casamento, disse então Amália consigo. Tomada a resolução, ela espreitou o ensejo de levá-la ao efeito, de modo que poupasse a suscetibilidade de Hermano. Quando estava só, fortalecia-se do seu intento. Mas quando chegava ao noivo e ela o via tão feliz e tão regenerado por seu amor, não tinha ânimo para precipitá-lo daquele fagueiro transporte que também arrebatava. Uma vez o amante exprobrou-lhe a esquivança que ela mostrava acerca desses objetos de futuro, os quais não passavam muitas vezes de fantasias, mas são para os noivos como a antecipação da felicidade conjugal. Quer saber a razão? Disse Amália. Não é preciso que eu diga. Se eu me amasse como eu a amo, acharia o mesmo prazer nessas futilidades. A moça respondeu-lhe com uma expressão grave e um olhar repassado de tristeza. Se não amasse como a amo, acharia de certo prazer em falar nessas esperanças e promessas de uma aventura que é meu sonho. Mas ao contrário, elas me entristecem. Por que, Amália? Perguntou ele surpreso e inquieto. Tenho um pressentimento. Não diga isto. Não serei sua mulher, Hermano. O amante adivinhou essa razão dessa dúvida que afligia o espírito da moça, e respondeu-lhe com uma queixa. Mostrei-lhe acaso, Amália, o menor indício de arrependimento e hesitação para que retire o consentimento que me deu? Não retiro. Dê-lhe a minha mão. Ela pertence-lhe. Mas estes que se opõem à nossa felicidade? Não sei, mas tenho medo que ela não se realize. Faltam tão poucos dias, até a hora ninguém sabe o que pode acontecer. Hermano esforçou-lhe por persuadir Amália daquela ideia e com tanta efusão falou-lhe de seu amor, que ela deixou-se convencer e creu fim na possibilidade de ser feliz. Se a moça cogitasse em meio de fascinar o seu amante, deu-o prender ainda mais. Assim, não poderia escolher melhor do que esse receio sincero por ela manifestado. Desde aquele diálogo, Hermano redobrou de extremos, e se já havia resumido sua existência a Amália, e não viveu mais senão das horas que passava junto dela. Ao chegar, interrogava ansiosamente o semblante da moça, receoso de ler nele a sua condenação. Depois de retirar-se, inventava pretextos para voltar uma e mais vezes, como para certificar-se de que nenhum acidente ameaçava de novo a sua felicidade. Esse tempo foi para ele um contínuo sobressalto e para Amália uma vioso enlevo de sentir-se amada com todas as suas emoções e todas as energias dessa moça opulenta. As dúvidas e receios desse espírito dissiparam-se completamente. Tinha agora a confiança de seu poder e a convicção de que Hermano lhe pertencia e a ela unicamente. E não só advertiu que essa impulsão era talvez o efeito de um anelo estremecido pelo tremor, e ao que talvez sucedesse uma reação violenta. No dia marcado celebrou-se o casamento. Não era sábado, dia tão impropriamente consagrado pelo uso para esse
solene e com um efeito difícil atinar com a relação que possa haver com a véspera do repouso, instante que se principia para o homem a grave responsabilidade de família. Saturno devorando os filhos é um mau signo para a fecundidade do matrimônio. Segundo a mitologia clássica, Saturno, identificado pelos romanos ao deus negro Cronos, devorava seus próprios filhos em razão do acordo feito com o irmão primogênito Titã, que lhe cedeu o direito de reinar sob a condição de não ter filhos homens que viessem a sucedê-lo. Segundo outra tradição, assim o fazia porque um oráculo havia predito que um dos filhos o destronaria. Assim como o sábado é dedicado a Saturno, não seria em princípio um dia favorável ao casamento e à procriação. Amália estava deslumbrante com seu traje de noiva. Os esplendores de sua beleza ardente tomavam através dos cândidos véus uns tons suavíssimos. Hermano era o mesmo cavalheiro fino e elegante com seus amigos tinham conhecido 10 anos antes. Se a flor da primeira mocidade passara a fisionomia como um porte ganhara em distinção e naturalidade. Sr. Veiga festejou o casamento da filha em um baile suntuoso. Às 2 horas começou uma dessas intermináveis quadrilhas que serve de remate ordinário aos semelhantes reuniões dançantes. A alegria era geral e os noivos foram dos que mais se divertiram. Ambos eles renasciam para a vida brilhante dos salões dos quais se tinham por algum tempo afastado. Ela durante a sua tristeza, ele durante a sua viuvez. Já o nascente bruxuleasa, bruxuleava quando o baile formou-se em procissão para acompanhar os noivos a casar.